O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, continuar nosso roteiro, vamos ver um protocolo, que é uma sugestão do IN sobre estabelecer todos os seus caminhos. Eu vou dar exemplos de como eu faço esse protocolo, os critérios de validade e confiabilidade. Qualquer método tem de trazer isso, não só o estudo de caso. Essas definições, que é uma coisa minha, é uma coisa que nenhum autor fala de estudo de caso, mas as definições, que qualquer pesquisa deveria ter as definições para uma dissertação. Para um artigo não cabe, né? A não ser a definição central do seu construto principal. Essas categorias e elementos de análise são categorias e elementos de análise. Lembre-se que a gente não está falando de variáveis, não falamos de variáveis, falamos de categorias analíticas. É uma outra linguagem que é usada em estudos qualitativos. Eu gosto de, nas minhas orientações, nos meus artigos, deixar isso bem claro. Isso também, não é uma coisa que está obrigatória no estudo de caso, mas em estudos qualitativos. Análise, vou falar um pouco da análise dos casos, como eu faço a análise, as formas de apresentar essa análise, que tem um pouco de jeito, de mistério, de tornar clara, de tornar objetivo. Vamos falar da comparação com a teoria, que é um elemento essencial do estudo de casos, que normalmente eu não crio um item para isso, isso está dentro da análise. Eu só destaquei em termos didáticos, para vocês saberem que na análise é importante comparar com a teoria e como eu faço isso, como é feito isso, tá? Na análise de casos tem a comparação com a teoria. A construção da teoria é aquela ideia da Eisenhardt, nós vamos repetir algumas ideias, espero que tenham lido a Eisenhardt. Leram? Quem não leu não pode perder. Ela é o cara, né? Depois da Eisenhardt, a academia passou a aceitar artigos, Academy of Management, que é a revista mais... Ela tem várias revistas, mas a principal, a Academy of Management, passou a aceitar estudos de caso. Então, passou a ser um divisor, né, de metodologia na área de organizações, e a área de empreendedorismo vem depois. Como essa construção da teoria, isso aí é interessante na dissertação, criar um item de implicações teóricas, e por último, as críticas e as limitações do método. Eu vou dar exemplo de tudo, de forma que torne clara, vocês ficam à vontade, se quiserem usar esses elementos, alguns são obrigatórios, o protocolo, eu acho, os critérios de validade, a análise, tem de ter, não é? Análise, a construção da teoria, as implicações teóricas e práticas, mas eu enfatizei as teóricas, que têm a ver com o estudo de caso, e, por último, as críticas e as limitações do método, que devem vir, inclusive, na sua metodologia, em qualquer estudo, tem críticas e limitações. Eu dou aqui alguns exemplos. Está bem claro, né? Continuando aquela linha de mostrar e dar exemplos. Então, o que é o protocolo? Protocolo, a gente só lembra de protocolo burocrático, né, de entrar com um protocolo. O protocolo aí é a maneira de fazer. A área médica usa essa palavra, o protocolo médico, né, como é feito todos os passos de um tratamento, é um protocolo. Consiste no detalhamento dos procedimentos que devem ser seguidos na aplicação do estudo de caso. E a função orientar o pesquisador na condução da pesquisa. É como se fosse um roteiro, uma orientação. Para aí, um protocolo deve conter uma visão geral do projeto, os objetivos, questões, etc., os procedimentos de campo, que seria uma segunda parte, como é que o campo foi acessado, que informações você coletou, todos os caminhos que você percorreu, detalhando, e, por último, ele coloca, seria um guia para o relatório. Relatório, ele chama o trabalho de pesquisa final, que para nós é a dissertação, né? Que é o relatório, que ele trabalha como se fosse um relatório de pesquisa, é um grupo são pesquisadores que preparam relatórios.
Ele não vai falar de dissertação. Ok? Aí eu trago um exemplo. O exemplo mais simples que os alunos, de uma maneira, fazem, eu fazia muito antes, era listar. Listar tudo que era feito dessa maneira mais... roteiro de entrevistas, identificar as empresas, realizar o pré-teste do roteiro, pré-teste no sentido de teste piloto, ok? Teste piloto. Essa palavra aí, pré-teste, eu estou usando a palavra do IN, mas é teste piloto, né? Caso piloto. Aí uma menina me perguntou, caso piloto dá para usar? Dá. Geralmente é um ótimo caso, é o primeiro caso, é muito bom. O que a gente faz é complementar alguma coisa que foi acrescentada, que antes você talvez não tivesse pensado. Você pode ligar, sempre deixar aberto, no primeiro caso piloto, explicando que talvez você precise fazer um novo contato, tá? Então, o protocolo agora, eu tento, por exemplo, a Viviane, essa menina que terminou agora em 20, no ano passado, né? Ela começou, primeiro, se lembra que o IN sugere uma visão global, a seção A, o problema e as questões de pesquisa, tá? E a unidade de análise. São informações, vai ficar bonito, olha se não ficou bonito, em quadro, né? Ficou muito bom em quadro. Aí tem a seção 2, os procedimentos de coleta. Você lembra que o IN sugere seções? Planejamento da coleta, todos os levantamentos da universidade, seleção, da UFPR como estudo piloto, elaboração do roteiro, papá. Vejam aí, né? A carta de apresentação, o termo de consentimento e as modificações. Aí depois tem a coleta de evidências, que é a etapa seguinte. Então, C, o roteiro de entrevistas, que ela botou no anexo, e o guia D é o guia para elaboração do relatório, né, do estudo de caso. Você manda para o especialista, vê o orientador, prepara um relatório, armazena os resultados em um banco de dados. Então, vejam aí o que se coloca. Tudo que você fez para escrever o relatório do estudo de casos. Não é a tese, é o relatório do estudo, tá? Aí vejam outro exemplo, o da Joyce, aquela menina que eu falei, que fez sobre empreendedorismo sustentável. O problema, as questões de pesquisa, a unidade de análise, ela fez planejamento da coleta, uma listagem de empresas, um caso para caso piloto, mais ou menos aquele roteiro. Eu não vou ler tudo isso, senão a gente fica muito cansado. Vocês vão ter. A coleta de evidência, entrei em contato com a empresa, selecionar, tal, o termo de consentimento, um termo imprimir, entregar as vias, o roteiro, por último, você tem a banca, quer dizer, para buscar uma escrita clara. Então, ela fez seguindo um pouco do que o IN fala e também aproveitou a experiência do caso dela para preencher com as informações do caso dela, né? Ela elaborou um cronograma com o projeto de qualificação, a revisão, a banca de qualificação, o cronograma de eventos, olha o que ela coloca interessante, todos os passos de todos os eventos que vão ocorrer durante sua pesquisa. Isso é um protocolo simples, pode ser feito daquela maneira de listar ou entrar nesses detalhes todos. Aí vamos ao tópico 2. Qualquer projeto de pesquisa, quali, quanti, você tem de definir critérios de validade e confiabilidade. Quem oferece esses critérios de maneira clara, o autor que ofereceu, por isso que ele é tão citado, é criticado, mas é muito citado. Então, o IN faz esses critérios, cria como se fosse assim, um parâmetro de qualidade para o estudo de caso, que seria um parâmetro de qualidade para dar validade e confiabilidade, né? Existe a necessidade de definir critérios a fim de manter o rigor. A preocupação sempre, quando você define critérios, é o rigor. Isso é que é um grande problema. Grande problema não. O grande desafio é ter rigor naquilo que você faz. A validade de construto, ele fala que existe
Os critérios de validade para estudo de caso seriam a validade do construto, a validade externa e a confiabilidade. A validade interna, ele coloca, é característica de estudos explanatórios e causais, não se aplicando, portanto, aos estudos de caráter exploratório descritivo, que é o mais comum para estudo de casos, certo? Mas um estudo de casos pode também ser explanatório. Pode ser também. A validade construto, o IN estabelece. O construto é medidas operacionais para os conceitos que estão em estudo. Lembrando que não é aquela medida operacional do estudo quantitativo. Ela fala mais de conceitos, né? Eu vou dar alguns exemplos. Utiliza múltiplas fontes de evidência, lembra que o I falou? É uma questão da validade do construto, você usar mais de uma fonte de evidências, estabelece o encadeamento de evidências e é preciso que o rascunho seja revisado por informante-chave, ou seja, você manda o rascunho do caso para os entrevistados. Aí coloca também triangulação de dados de pesquisador, você pode triangular tanto as fontes, como os métodos, como também os pesquisadores. E qualquer evidência leva às conclusões finais, isso está lá no IN. Ele coloca lá nas validades de construto. E a avaliação dos pesquisados. Quer dizer, você faz coloca o pesquisado para ser um avaliador também, tá? A validade, a confiabilidade é demonstrar que as operações do estudo, todos os procedimentos, podem ser repetidas. Ou seja, se você repetir essa pesquisa e deixar para outro pesquisador tudo que foi feito, ele vai chegar a dados semelhantes. Então, você está oferecendo o caminho percorrido. E no estudo de caso, isso adquire uma importância muito grande. Por quê? Você está trabalhando com estudo qualitativo. No quanto você faz seus cálculos, coloca seus números, e está aí. O qualitativo exige mais cuidado com esses caminhos percorridos. Exige que você mostre mais esses caminhos. Então, você utiliza o protocolo, faz um banco de dados, guardando todas as informações, inclusive na defesa. Eu falei que vocês podem colocar como um apêndice da dissertação, tanto a descrição do caso, como as entrevistas. A gente não coloca as entrevistas para não ficar muito grande, coloca a descrição, né? Antigamente se colocava muito dentro do texto, hoje já se coloca mais em apêndice, para não ficar tão grande o texto. A descrição de todo o estudo, os dados, as notas e relatórios comprobatórios, ou seja, mostrar o caminho, como foi feito, em cada detalhe. E, por último, a validade externa. Estabelecer o domínio, quais descobertas de um estudo podem ser generalizadas. Então, utiliza a generalização para a teoria, está lembrado disso que a gente já falou? Na primeira aula, na segunda, e vai falar de novo na terceira. Olha que negócio importante. Generalizar não é para o universo, mas é para a teoria. A lógica da replicação, estudo de casos múltiplos, comparar com a teoria e replicar em casos únicos ou múltiplos. Se eu estou achando isso aqui repetido, será que foi um erro meu? Enfim, está lá no Insta, bem fácil. Aí eu vou lembrar vocês o que a gente já falou de generalização. Vou lembrar, porque já foi falado, tá? O que a gente falou de generalização? O Stake fala que o estudo de caso promove uma experiência vicária, constituindo em uma generalização naturalística. Não é o caso. Você, na realidade, cada caso, ele diz, você não precisa nem discutir sobre generalização. Cada caso é um estudo. Lembra que o In falou? Ou o Stake falou? Ele disse, essa questão da lógica amostral, isso nem se considera. Cada caso é um estudo, é uma experiência por si só. A generalização é naturalística. Para Eisenhardt, a lógica subjacente é a da replicação. Cada caso é um experimento. Portanto, múltiplos casos são análogos a múltiplos experimentos. E fala da generalização
são teóricas, que podem ser aplicados a outros contextos, ou seja, é uma generalização analítica. Você pode dizer que para aquele caso, dentro daqueles contextos, esses resultados foram encontrados. Não é generalização para o universo, é para aquele caso, para a teoria, para... eles chamam de generalização teórica ou analítica. A gente já mencionou isso na aula 2. Exemplos de generalização. Eu vou pegar o exemplo da Jéssica, da Joyce. Ela dado o construto, ela diz, o estudo faz uso de várias fontes de evidência, na validade externa, compreender a um caso era aplicado aos outros casos, a lógica da replicação, e o teste da confiabilidade, cada vez que você coloca o protocolo, está no anexo, e todos os dados de pesquisa que foram acessados no seguinte endereço. Ela botou todos os relatórios de pesquisa, as evidências, todos os documentos que são a prova, a confiabilidade é o protocolo, é todo caminho percorrido. Isso dá confiabilidade, tá? A validade externa diz que é a lógica da replicação. Se lembra que a gente comentou? Outro exemplo, da Lopes, essa aí é a Carla, ela está fazendo doutorado aqui na UFPR. Na validade de construto, ela usa múltiplas fontes de evidência, entrevistas, todas as fontes utilizadas, envio de transcrições para os informantes chaves, explicação dos conhecimentos, as fases de pesquisa. Um foi na coleta, outro foi no relatório, outro foi na análise. A validade externa, ela colocou justificar os elementos de seleção, os critérios de seleção, faz parte do protocolo, né? Como você selecionou, tá? Ela colocou os critérios de seleção, o contexto e a lógica de replicação. E a confiabilidade. Uso o protocolo, elaboração de um banco de dados, transcrição das entrevistas e armazenamento dos dados da pesquisa. Esses são os critérios para a pesquisa dela e o que foi que ela fez para atender os critérios de validade e confiabilidade. Eu acho que um quadro desse atende, responde, deixa o que você fez para cada item e tira do elemento professor da banca ou mesmo do avaliador do artigo o estresse para dizer que seu estudo não tem validade ou confiabilidade. Você já dá a ele, olha, foi isso que eu observei. Por isso que é um item que eu considero importante. Tira as dúvidas do avaliador de que sua pesquisa tem validade e confiabilidade. Agora vamos às definições constitutivas. São definições formais, onde os termos é definido por meio de outro termo, ajudando a estabelecer um sentido geral de um construto. É fundamental escolher a definição teórica que está sendo adotada, uma ou várias, né, e citar os autores, porque vocês ainda não têm definições suas. Eu vejo muita aluna assim com a presunção de criar suas próprias definições. Não, existem pessoas que já criaram definições você pode até ter escolhas de justificar por que as escolhas. Aqui no Paraná acontecia muito isso, eu acho que hoje não acontece mais. Definições constitutivas, que eles chamam DC e DO. Definições operacionais que eu acho que não se adequam muito a estudos de caso. São definições que você define a variável e como aquela variável será avaliada, que não cabe no estudo de caso. Aí eu não uso definições DO. Eu não gosto, porque definição operacional é a definição em que você vai dizer como a variável será operacionalizada. E você não tem variáveis, você não vai operacionalizar. Você vai tornar o construto claro. O que é que você entende por ele? Estes embutidos nas questões de pesquisa devem ser definidos. Por exemplo, na dissertação, o elemento de Joyce, empreendedorismo sustentável. É o termo central. Ela usou uma definição, ela usou empresa sustentável, porque ela foi pesquisar empresas sustentáveis.
O empreendedor, porque ela teve um tópico de motivações. Motivações internas e externas. O modelo que ela seguiu tinha esses dois construtos, motivações internas e externas, ela já definiu. Então, todos os construtos, todos os elementos fundamentais da dissertação, e ela estudou o processo empreendedor sustentável, que foi isso que ela procurou contribuir. Ela partiu de um modelo, analisou como na prática aquilo ocorria, né, aquele modelo, e propôs um outro modelo, ou alterações de um modelo básico. Eu não sei se foram só essas, se teve outras definições, mas essas são as mais importantes do estudo dela, e olha que todos os autores citados estão aí. Você não criou definição nenhuma. A Viviane Akaniak, ela trabalhou com os NITs, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica nas universidades, era um dos objetivos do estudo dela, verificar como esses NITs faziam essas atividades empreendedoras, né? As agências de inovação, o que era agência diferente do NIT, porque teve alguns casos que haviam diferença, ela trouxe a definição, as atividades empreendedoras na universidade, que criam configurações, usou o Etzovic, que é o clássico, e usou outros autores. Entenderam? São as definições essenciais do seu estudo, que eu acho que numa dissertação é elemento fundamental. Em estudos quanti ou quali, devem ter as definições que a gente chama constitutivas. E como a gente não tem definições operacionais, não tem variáveis, não tem dizendo como cada variável será mensurada, aí nós criamos, isso aí eu aprendi com um professor, e fui vendo que vários autores usavam isso. São as categorias de análise. O que é que esse Laville Dione tem, que eu gosto? Eu acho que tem vários autores, agora me deu um branco, tem um autor que usa, vários autores usam isso. Ele fala desses três modelos: o modelo aberto, que as categorias não são fixadas, bem indutivo; o fechado, as categorias são definidas antecipadamente, quando você define os seus construtos com antecedência; e o misto, você define um grupo e eles podem ser modificadas, alteradas, implementadas, tá? Vou mostrar o exemplo para vocês entenderem o que eu falo. Isso não é usado por muita gente, são meus orientandos e algumas pessoas que seguem meu tipo de orientação. Eu vejo muito em outros trabalhos, eu vejo esse aluno, o orientador dele gosta do meu tipo de orientação, tá? Em Sergipe, principalmente, eu vejo muito isso. Aí vamos ver o que é que a Vivian fez esse quadro. Eu acho esse quadro ele extremamente claro para quem avalia, para o próprio mestrando ou doutorando terem uma ideia clara do que estão fazendo. Por exemplo, a questão de pesquisa 1 foi: quais as características das universidades paranaense e de suas agências de inovação, NITs. A categoria analítica são as universidades. E o NIT, né? E de suas agências. E tem duas características, os NITs. Então, os elementos de análise são todos os elementos que vão caracterizar. Não vamos... Aí, na realidade, eu não estou falando em mensurar. Não tem nada de mensuração. É que vão definir esses elementos. Vamos lá no item 2. Como ocorrem... O item 3. Não, vamos lá, o 2. Quais as atividades empreendedoras desenvolvidas nas agências de inovação, nos NITs? A categoria analítica é atividade empreendedora. Claro? É o núcleo da questão, é o núcleo central da questão. Quais são as atividades empreendedoras? Pela teoria, ela pesquisou esses autores, ela tinha alguma geração de propriedade industrial, processo de transferência de tecnologia, geração de parcerias, incubação. Com a pesquisa de campo,
com o trabalho, ela descobriu outras atividades que surgiram. Então, por isso que aquele enfoque misto permitiu. Isso aí, ela colocou em negrito, e eu copiei exatamente, foi o que surgiu da pesquisa, que permite esse formato misto, tá? Sair com a estrutura dessas é sair com a base, mas você pode também não ter nada disso, se for o seu trabalho puramente indutivo. O que eu acho mais difícil? Eu acho que trabalhos indutivos, a autora tinha desafio grande. Não é um desafio grande. 3 questões de pesquisa, não é. Porque essa primeira questão, de fato, é caracterização, né? É uma questão básica. Na realidade, ela tinha 4 questões de pesquisa. É porque eu não pego o quadro todo, só pego uma parte. Então, vocês vejam como ocorrem as dimensões de sense, size e transforming a partir das ações desenvolvidas nas agências. Ela usou a teoria das capacidades dinâmicas, tá? De quem essa teoria? Essa teoria é do TEES, T-E-E-S. Então, sense, ela pegou as dimensões sense, size e transform, e pegou esses autores. O que o sense estabelece? O que é que descreve o sense? O que é que explica o sense? É monitoramento da atividade externa, monitoramento do ambiente interno, monitoramento do ambiente externo, identificação de oportunidades e reconhecimento de ameaças. De onde ela tirou esses elementos? Da teoria. A teoria de sensing, da teoria das capacidades dinâmicas de TEES e desses outros autores também, eles estabelecem que esses elementos permitem entender o que é sensing. E a partir da definição desses elementos, você pode elaborar o seu roteiro de entrevista. O seu roteiro de entrevista é elaborado a partir dos seus elementos de análise. Então, qual é a facilidade? Você tem uma ideia clara. Isso é um formato de pesquisa que já parte de construtos pré-estabelecidos. Tá? Não é um quali no extremo, é um quali... Lembra que eu conversei com vocês na primeira aula? Eu gosto muito. Eu acho que para aluno é sempre interessante ter ideias claras do que vai fazer. E para o mestrado, eu acho muito interessante. Um estudo. O meu doutorado, a minha orientadora queria que eu trabalhasse totalmente indutivo. Eu iria para o campo e ia fazer uma ground theory. Não gostei, não me senti confiante, eu ia ter de traduzir. Eu me senti insegura, eu estava no Brasil, ela estava na Inglaterra, então eu não aceitei. Não, essa forma, para mim, não dá. Eu gosto de ter alguma partir de algo, tá? Então, esse quadro, ele ajuda. Não é obrigatório, nem todo professor vai gostar. Se for mais indutivo, não vai gostar mesmo. Mas se ele gostar desse caminho, que é intermediário, eu acho ele interessante. E ele oferece para o avaliador, para o estudante, uma ideia clara do que ele está fazendo. Agora, fazer isso não é simples. Eu acho que esse quadro aí foi revisto umas 20 vezes. Talvez mais. Até chegar nesse formato que parece simples, não é? Não é. Ele demorou a ser elaborado, ela refez. Então, agora vamos a outro exemplo. Nada como exemplo, não é? O da Joyce. Eu peguei só uma questão dela. Ela teve várias questões de pesquisa. Eu peguei só uma, tá? Qual a motivação dos empreendedores sustentáveis? A primeira pergunta é a caracterização. A motivação interna, ela usou esses autores e ela pegou os elementos, altruísmo, busca de independência, baseado nesses autores. E a motivação externa, aquele quadro era da Carniac, era assim, estava escrito Carniac lá em cima. Não é Carniac, não, Carniac. É a tese de doutorado dela. Se quiser, é fácil, eu posso mandar, isso é muito simples, tá? E a motivação externa, ela usou esses 2 autores. Então, essa questão de pesquisa, ela tinha 2 construtos centrais. Porque lembre-se que a gente usou o modelo, né? Agora, vamos à parte mais importante de hoje. Esse quadro
Eu não botei todo, mas vocês podem olhar todas as dissertações que eu sugeri, elas vão ter esses quadros. Não é obrigatório, muitos não gostam e muita gente gosta, acho que fica bem claro. E quando eu coloco nos artigos, geralmente os avaliadores gostam. É interessante. A professora, será que isso funciona? Funciona. Funciona porque eu não vejo críticas a esse quadro. De uma maneira geral, deixa claro, é elogiado, sabe? E como eu tenho publicado muito, eu já publiquei muito, eu posso dizer para vocês que eu já vi muito avaliador falando abobrinha, muito avaliador falando coisa interessante. Então, eu já passei por tudo isso, sabe? Já andei por esses percursos que vocês ainda vão percorrer. A minha produção é grande e eu já circulei por várias revistas e fui avaliada muitas vezes, tive de refazer o que fiz muitas vezes. É um processo penoso, né? E vocês vão ver isso, né, Jéssica, que já está nesse processo. Não é fácil, só não pode desanimar. De uma maneira geral, esse quadro não tem sido criticado. É interessante, né? A gente pensa que os qualitativos puros, não. Eles até gostam. Análise dos casos. Esse item é obrigatório, tem que ter ele é obrigatório, faz parte. Se você vai falar, não é análise de dados, é análise de casos, certo? Seria dos casos, ok? Ou do caso, se for um caso único. Olha a palavra, não é dado. O pessoal gosta muito. Resultados. Eu não gosto de resultado. Resultado é resultado quantitativo, é resultado de conta. Quem quiser que use, mas eu não gosto, tá? É gosto, não se discute. Se o seu orientador quiser resultado, coloca resultado. Agora, meus orientadores não vão botar resultado, porque eu não gosto. Eu gosto da análise dos casos, né? Eu acho mais apropriado para o método. Resultado dos dados. É pior ainda, para o meu gosto, tá? Mas se o orientador de você gosta de resultado dos dados, eu não gosto, porque nós estamos trabalhando com evidências qualitativas, né? Com dados numéricos. Dado não lembra número, não lembra dado numérico, lembra. E não vem me dizer que não lembra. Agora, eu não vou discutir com isso. Cada um tem sua maneira de fazer. Metodologia permite esse universo incrível de opções, né? E são as minhas escolhas. Sempre lembrei desde o primeiro dia. São as minhas formas de fazer as minhas escolhas. Então, é o coração da construção de teorias, a partir do estudo de caso. É a parte mais difícil e menos codificada do processo. Ou seja, você não tem um roteiro, você tem que criar a sua análise. Não tem assim, você faz, não é como um estudo quântico. Por isso que o estudo qual é mais difícil. O estudo quântico você faz, coloca pega os dados, você roda num software qualquer e dá um número. E justifica seus números. No qual isso não é tão simples. É a parte menos codificada. Não tem uma única maneira de fazer. E cada caso é um caso, não é? Cada explicação. Então, essa é a parte dura e penosa do processo. Por isso que eu lembro, deixe para essa fase bastante tempo, porque vocês vão precisar. É a parte nobre da dissertação. Muita gente vem com aquela revisão imensa, imensa, quando chega na análise fraquinha. Aí dá muita dor, né? É um processo, é sistemático, mas não é rígido, porque é métodos qualitativos. Só termina quando os novos diz que o processo, quando nada novo acrescentou, né? Os casos não trazem nada de novo. O processo analítico exaria. As categorias analíticas são tentativas, Godoy define, e preliminar, desde que o início da análise, e permanece flexível. Faltou um ezinho aqui, erro, já que, sendo derivadas dos próprios dados, deve acomodar dados posteriores. A Godoy fala, essas categorias são tentativas, você vai acrescentando elementos, modificando elementos, quando vai surgindo novos casos, né? E eles se exaurem, né? Lembra da saturação? Você para de replicar porque já está repetindo, já está saturado, você sente que saturou. Você não tem nada de novo acrescentando.
ela pode ser realizada em etapas. Isso aí é o que estou dizendo, tá? Isso aí não teve autor, não. Ela se inicia com a descrição, sempre a descrição. A descrição do caso é a primeira etapa, é a parte inicial, é o trabalho braçal, é descrever o caso. Se for casos múltiplos, você parte para uma cross-case análise. Se for caso múltiplo, né? Depois da descrição, você vai ter um cross-case. Cross-case é análise cruzada. Eu deixo no original para não ter dúvida de tradução. Não é análise comparativa, é análise cruzada. Que fica feio também. Não fica mais bonito cross-case? Diga. Aí só botar um itálicozinho. Não mata ninguém. Se você deixa, e o avaliador não vai ter dúvida da sua tradução, tá? Cross-case análise, e bota quem disse isso. Quem é a dona dessa ideia? Não é minha, é dona Eisenhardt, Kathleen Eisenhardt. E também, nesse estágio, é sugerida a comparação com a teoria. Não é ainda a implicação teórica, né? A contribuição teórica de fato, não. É a comparação com a teoria. Então, primeiro descreve, depois compara, se for caso múltiplo, né? Se for caso simples, você não vai comparar com ninguém. E compara com a teoria. Simples as etapas. Vocês vão ter isso tudo no curso que vai ficar disponível, que a Jéssica vai cuidar disso. A descrição. Como é que eu faço a descrição? A análise dos casos envolve a descrição, que eles chamam de write-ups. Descrição em inglês, esse write-ups. Você vê muito nos textos, esse write-up é a descrição dos estudos detalhados, que são descrições fundamentais para a geração de insights. Sem essa descrição, não tem como analisar. Não dá para pular para cross-case. Você tem de descrever cada caso. Sinto muito, é penoso, é trabalhoso, é sofrido, mas é a única maneira de fazer. Para essa análise. A ideia geral é se tornar familiarizado com cada caso, como o Steak diz, cada caso é uma história, ele por si só já é uma informação, tá? A gente, numa dissertação, coloca minha conexão, que pena. Então, vamos lá, Luísa. Para realizar, é necessário, eu sigo a sequência lógica das categorias definidas na metodologia. E isso é uma coisa simples, mas não é. Muitas vezes os alunos querem fazer a sequência e começa. É melhor a sequência, porque se você definiu questões de pesquisa, categorias e elementos, segue a sequência. Fica mais lógico, fica mais claro. Tá? Você pode criar até subtítulos no caso, se for um caso muito grande. Um caso de doutorado, por exemplo, é 10 páginas. Um bom caso, uma descrição boa, 10 páginas. Tá? A gente coloca uns casinhos pequenininhos em artigo só para deixar alguma coisa, mas não é um caso na íntegra, né? Eu sigo a sequência. Vamos lá. Exemplo. O caso do hotel. Eu não chamei o hotel, o nome do hotel, tá? Eu não coloquei caso do hotel. Aí, primeiro, você começa sempre dizendo onde ele está, descrevendo o caso, o contexto, né? Tal. Sempre se começa com contexto, isso é obrigatório para todo caso. Esse tipo de descrição a gente só faz mesmo para tese. No artigo científico, a gente geralmente coloca análise, mas tem algumas revistas, alguns artiguinhos que dá para colocar, se forem 4 casos pequenos, entendeu? Tem de tudo. Vocês podem circular nos meus artigos, você vai ver que tem de tudo, tá? Então, aí você vem, descreveu, foi identificar os tipos de inovações pelas empresas, a forma de aprendizagem. Aí você está na descrição de casos, tá? Nesse sentido, questionou-se, olha a linguagem, questionou-se inicialmente ao entrevistado acerca das inovações implementadas no seu hotel. Uma primeira inovação destacada refere-se à oferta de chalés com opção de hospedagem, conforme pode se observar no depoimento. Essa descrição, depois que descreveu os participantes, depois que descreveu
a empresa, as características da empresa, o contexto da empresa, você começa a descrever já as categorias. As categorias dela eram as inovações que foram realizadas. Então, e aí você traz os depoimentos. Onde é que você acha esses depoimentos? Esses depoimentos estão na transcrição das entrevistas. Não tem jeito, tem de transcrever as entrevistas. Sem a transcrição das entrevistas, não tem como descrever o caso. A descrição do caso é texto, evidência. Texto, evidência. Depoimento, né? Texto, evidência. Texto, evidência. De uma maneira geral, você pode ter um texto e mais de uma evidência. Tem várias formas, dependendo se você tem 5 entrevistados ou 10, você pode ter várias evidências. Eu escolhi as mais relevantes. Nós estamos descrevendo o caso. Vamos ter mais descrição, ok? Mas vejam a descrição do caso da Joyce, na dissertação de Santos, ou as mais recentes. A descrição. O empresário ressaltou, entre as inovações, a climatização, a oferta de almoço e jantar. Segundo, considera a inovação, porque em pequenos negócios, qualquer coisa é inovação, né? O cara colocar ar-condicionado é inovação, tá? É porque as pessoas acham que inovação é inovação, só inovação radical, né? Uma pequena inovação incremental no setor de serviço, no micronegócio. A ideia de inovação pode ser para esse tipo de coisa. A gente aprende, tal. Ele está falando aqui, né? Muitos vinham, falavam que precisava climatizar. Então, você está trazendo a evidência de que aquela inovação foi feita. Concorda? Como é que você vai provar que é inovação? Você não tem um número. Você não tem um questionário. Você não tem uma survey. Você só tem que ter as evidências. Aí, no caso da universidade, como eram casos muito longos, né? Caracterização. A universidade foi criada, tal. Você pode até criar sub-item diante de um caso. No caso dela, no caso da Caniac, foi um doutorado, os casos eram muito longos, então nós criamos sub-itens, tá? É uma universidade XXY. Os entrevistados, 5 pessoas na UFPR, né? Foram os agentes internos. Quem foram os entrevistados? Quem são? E a gente faz um breve perfil dos entrevistados também, tá? Aí você vai descrevendo os entrevistados. Você pode falar de cada um brevemente, né? Porque na metodologia, lembre que você faz praticamente um quadro com todo mundo que foi entrevistado. Mas aqui, no caso, você pode descrever quem é. Ela descreve. O fulano de tal tem doutorado, ele está lá na agência há muito tempo, fulano é assim, tá? Então, quem foram os agentes internos e externos, né? Primeira, aí, depois da descrição, o primeiro objetivo, a primeira questão de pesquisa, vocês estão lembrados naquele quadro das categorias? Estão lembrados? Quais são as atividades empreendedoras nas universidades? Estão lembradas? Olha a sequência. Primeiramente, atividades relacionadas. São várias atividades. Primeiramente, as atividades relacionadas à propriedade intelectual. A universidade atua, tal. Ela usou aqui uma informação da agência de inovação, é uma informação documental, e ela entrevistado. A universidade teve 5 entrevistados. Essa universidade, você lembra que eu comentei no slide anterior? Teve 5. O entrevistado 1, você pode chamar pelo nome, mas normalmente a gente chama o entrevistado, o coordenador. Eu acho que primeiro ano o foco era as patentes, propriedade intelectual, e a gente cuidava da orientação em direito intelectual. Então, ele está falando da primeira atividade. Ele vai falar de todas as atividades. Os 5 elementos vão falar de todas as atividades. Imagine que são muitas. Essa universidade aí, ela fazia 7 atividades empreendedoras, considerada atividade empreendedora naquele quadro teórico que a gente viu lá, tá? Então, você imagine que todos eles vão falar de todas. Fica bem profundo, com bastante conteúdo. Você entende
o que é de atividade empreendedora que essa universidade faz. Também uma contribuição minha e uma forma que eu utilizo, eu acho fundamental, no final de cada caso, você pegou aquele mundo de informação, depoimento, faça um resumo. Vocês vão ficar encantados como o resumo traz, clareia para você. Na hora de analisar comparativamente, esse resumo é fundamental. Então, ela descreveu, nesta instituição, todas as atividades eram feitas. Geração de propriedade intelectual, processo de transferência, geração de parcerias, incubação, educação, consultoria de empresa júnior. Entendeu? Todas as atividades nessa instituição e atua nas demandas. Um pequeno assim, o que é feito? Não é. Os depoimentos já deram a profundidade, aqui é um resumo. Ele dá uma ideia para o aluno, ele arruma tudo para cada atividade que foi feito. No processo de transferência foram geradas muitas patentes, mas poucos contratos de licenciamento. Isso aí quem disse a ela? Os entrevistados. Que todo mundo fala de patente, mas não tinha contrato. Eles mesmos disseram que não conseguiu fazer o contrato de licenciamento, né? Então, todos esse resumo ajuda imensamente. Isso foi feito para as atividades empreendedoras, para o Sense, para o SAISE, você lembra? Para as capacidades dinâmicas. Aí, vamos começar o cross case. Eu estou dando meia hora, porque senão a gente não vai ver tudo que a gente tem de ver hoje, vocês vão ter compromisso. Então, você está trabalhando com caso múltiplo. Se for caso único, como é que você faz? A descrição tem que ser bem detalhada, e aí você já faz a comparação com a teoria na própria descrição. No caso múltiplo, agora é que aparece a teoria. Vocês vão ver como é que eu faço e como é que a teoria aparece. Não é na descrição do caso. A descrição do caso vem com alguma teoria quando vocês só têm um caso, tá? E, de fato, eu gosto mais nas aplicações teóricas. Mas vamos aqui ver como é que é feito isso. Existe, após a descrição de cada caso, se forem múltiplos, ela recomenda fazer o cross-case, que a gente já discutiu, que não cria dúvida de tradução, tá? A técnica busca descobrir padrões entre os casos, que sejam as semelhanças e as diferenças. É a parte mais interessante do estudo, essa cross-case, que você vê o que é igual entre os casos e é diferente entre os casos. Mas você só consegue comparar se você tiver a descrição do caso. E você só faz a descrição do caso se você tiver as evidências, as entrevistas transcritas. É um caminho de pedras que tem de ser percorrido. Não tem como fazer comparação se você não tem a descrição de cada caso individualmente. Não tem como. Não tem Cristo que consiga fazer. Tá? Acontece com as pessoas, porque as pessoas, isso é palavra da Eisenhardt. Assim, uma chave é contrariar, trazendo as várias abordagens nessa comparação. Ou seja, mostrando, né? A Eisenhardt fala de algumas táticas. A primeira, categorias de dimensões, procurar semelhança e diferença. A outra forma é selecionar pares de caso, de cada par. E a terceira é dividir os dados das fontes de dados, tá? Um analisa as fontes observacional, o outro compara por fonte. A minha maneira preferida, eu nunca trabalhei com a segunda nem com a terceira. Eu gosto dessa primeira forma. Para mim é que faz mais sentido. É comparar destacando as diferenças e similaridades entre os casos. Esse último você separaria por fonte. Não acho, eu nunca vi um estudo fazendo isso. Mas vou mostrar a você como é que a gente faz. Com o uso de quadros, você pode usar uma maneira, é usar quadros. Você tem as inovações do Hotel 1, quais foram os chalés, o serviço, a climatização, se lembra? E aqui os tipos de aprendizagem, que esse estudo ele fala de inovações e aprendizagem. Você pode ter um quadro do Hotel 1, do Hotel 2, do Hotel 3.
esse quadro parece bom, não é? Parece bom. Mas, muitas vezes, especialmente fora do Brasil, o pessoal pede os depoimentos. O quadro simplifica, né? Simplifica. Mas tem a pobreza de que não traz alguns depoimentos comparativamente. Vamos ver como é que a gente vai dar essa solução? Porque isso sempre foi um problema. A gente sempre trabalhou com quadros que traziam dos casos as inovações e as aprendizagens. Porque isso aqui é porque vocês não viram, isso é no estudo da Lopes, da Carla, que a gente via as aprendizagens. Olha, eu aprendi individualmente, aprendi com um grupo, com familiares, com clientes, tá? São as formas de aprendizagem. Esse estudo tinha uma questão de pesquisa. As inovações é a seguinte, como eles aprenderam essas inovações. Então, aprendi individualmente, grupal, etc. Aqui é um outro estudo feito sobre exploração de oportunidade sustentável para a bioempresa. Ele também trabalhou com quadro. São 4 casos, todos os recursos que ele utilizou, o apoio, como foi que ele explorou as oportunidades. Quadro, certo? Quadro, sim, parece bom, não é? Para artigo, principalmente. Mas eu acho que tem maneiras que agora está agradando mais. Vou mostrar. Ou você pode ter buscando descobrir padrões. Ali foi do meu artigo, aquele artigo internacional. Não tem quadro. Eles não aceitaram os quadros e pediram as evidências. Então, eu fiz aquele texto, dizendo que ia ser feita a comparação, e trouxe, por exemplo, um elemento foi, uma categoria foram os tais, né? A gente chama os tais, os laços fortes, laços fracos. Então, é uma teoria e recursos durante o período da consolidação, tá? Então, veio o laço, todos os empreendedores, continuar, tá? O Guest House, uma dos hotéis, e aí traz a evidência. É aquele artigo internacional. Veja que traz, comparando o texto, compara, e traz a evidência. Traz, assim, fala dos vários casos, não é um caso só. Assim, nesse caso, com relação ao planejamento, o hotel A fez isso, aí traz a evidência, certo? Não é com quadro, é texto e evidência, mas é comparativamente, aqui já está comparando. Não é o caso individual, ok? Fica aqui fala em guest house, aqui fala em hotel A. Não é caso a caso, que já está fazendo um cross-case. Então, aqui é com depoimento em quadros, tá? Você tem quadros e tem depoimento. Aqui é uma categoria, conhecimento do ambiente natural. Esse é do artigo Antônio Santos e Teixeira, é do artigo da REGEP Nova, de 2021. Nessa categoria, as evidências sustentam a relação entre o ambiente natural e comunitário, foi identificada em 4 casos. Estou comparando casos, certo? E demonstrando indivíduos que tinham conhecimento, pois já viveram naquelas localidades, o A e o E, e ainda por experiência. Então, aí você tem o texto e tem os depoimentos. Esta é a forma que ficou, eu acho, que é a melhor forma que está se fazendo hoje. Você consegue colocar no artigo essa análise. Eu acho que ficou muito interessante. Vocês não acham? E aí, olha aqui, ó, nesta categoria, a ameaça do ambiente. Então, você tem um texto, né? Já está falando um pouco da teoria, e você já traz os depoimentos. Realmente é uma maravilha. Maravilha. Essa maneira é uma maneira muito interessante de fazer os quadros com depoimentos. Agora, são selecionados. De onde é que você seleciona esses depoimentos? Dos casos. Estão lá nos casos. Isso aqui é de um artigo. Para artigo, você tem espaço limitado. Ficou ótimo. Você tem análise comparativa. Veja que no artigo você não tem chance de colocar a descrição individual. Mas na análise comparativa, no cross-case, você traz depoimentos. Você não perde a riqueza dos depoimentos. É muito interessante. Eu acho que essa maneira foi a maneira que
que se avançou e se consegue colocar em menor espaço e fica muito bom para artigo. Aqui mesmo caso. Esta categoria foi encontrada em todos os casos. Eu até botei o texto grande, aí vem um quadro a seguir com todos os depoimentos. Olha aqui nessa categoria foram 5 casos. Olha aí, eu escolhi o depoimento mais representativo daquela análise, que a análise era sobre o reconhecimento da oportunidade sustentável ambiental. Está destacando as diferenças. Aí, na análise do caso, vocês viram como se colocou os depoimentos. Você pode colocar sem depoimento, com depoimento sem quadro, e com quadro e depoimentos. Com depoimento nos quadros. 3 maneiras de apresentar. Em artigos internacionais, você vê muito sem quadros, né? Mas eu achei... E aí você tem um segundo elemento, os documentos. No que diz respeito às patentes, tal, é o trabalho da CANIAC. O quadro de todas as fontes documentais. Você está comparando todos os documentos. Comparando os documentos de todos os casos. Você lembra que a gente falou que os documentos devem aparecer? Aí você pode fazer assim também. Depoimento e documento. O desafio aqui sobre desafios, né? Quais são os desafios para o futuro? É uma pergunta sobre isso. Outro desafio é transformar a pesquisa, fazer a transferência. Esse é um dos nossos focos. E o documento também. É uma maneira de apresentar os documentos. E o depoimento, junto. Vocês podem olhar a tese que vocês vão ver tudo isto bem explicado, os casos individuais. Nesta tese, como eram muitos casos, botamos todos em anexo. Os casos, a descrição do caso. E a análise ficou bastante densa com... Aí você tem... outra coisa que eu queria comentar, que é a análise do caso com o uso do software, né? A Joyce usou o Atlas TI, ela tinha feito o curso de Atlas TI, para mim tanto faz, qualquer software. Aí ela trouxe os dados, foram colocados, tal, com exploração. De uma maneira geral, o estudo de caso múltiplo feito fora do Brasil, todos se falam que usam software, todos os artigos internacionais. E no Brasil está se tornando mais comum, tá? Um parâmetro de código, então ela preparou uma tabela com todos os códigos, com as categorias, tudo que ela utilizou. Então, você tem que demonstrar isso na metodologia, tá? Eu deixei aí, ó, isso aí foi num artigo que ela colocou todos os casos, todos os códigos atribuídos para cada categoria. Lembra das categorias? Então, tendo as categorias fica muito mais fácil, né? Todos os elementos. Eu não vou explicar com detalhe, mas vocês vão ver na dissertação dela todos esses elementos com o Atlas. Já a Vivian, ela usou NVivo, né? A organização de códigos, os códigos, análise a priori e a criação do arquivo. Então, ela tem todos os códigos, e aqui não dá para ver, que eu acho que eu... Então, todas as categorias e os códigos que ela criou para cada categoria. E aqui ela botou os autores de cada... Se lembra daquele quadro? Ela colocou os códigos do lado de cá. E os códigos novos que surgiram. Então, eu não vou explicar, porque ela usou NVivo. Aquele artigo do Perkins and Hughes, aquele que eu falei que era muito bom, de internacionalização, de empreendedorismo internacional, ele usa NVivo. Ele diz assim, o primeiro nível de análise codificou o documento em 28 nodes. Nodes são os nós, né, os códigos, dentro do software NVivo, né? E permitiu criar cross-case patterns. E quem é esse cross-case? Eisenhardt, né? Replicações e diferenças. O segundo nível de análise, ele quebrou os códigos, né? Desestabilizou os dados e analisou. Então, ele explicou o que usou, né? Em 2008, já se usava NVivo
que a gente aqui no Brasil está usando muito recentemente. Então, é recomendado. Os alunos sempre vão atrás e procuram aprender, e um basiquinho eles fazem, um básico, né? Não precisa ser uma profundidade maior. Agora, vamos à parte da comparação com a teoria. É aí que você faz na análise do caso. Para Eisenhardt, o envolvimento do pesquisador com a literatura sobre o tema tem um papel muito importante, porque o caso foi escolhido para gerar a teoria. É fundamental que o compare conceitos com aqueles existentes na literatura. Então, é preciso comparar o que é similar e o que contradiz a teoria emergente. Isso aí foi tirado da Eisenhardt. Tá? O que é similar, isso aí na análise você já traz. Aqui vou trazer alguns exemplos, né? Vincular os resultados com a literatura é importante para a maioria das pesquisas e é crucial para a construção da teoria, já que você tem um número reduzido de casos. Você está fazendo a generalização teórica para aquela teoria, né? Aí vamos a um exemplo. Essa comparação com a teoria foi do artigo aqui. O reconhecimento tal não apresenta influência foi constatado no estudo e corroborado por essa pesquisa. Então, você está vendo que a teoria aparece aí, né? Além dessa, é evidente o background do pesquisador, no que refere tal. Outro autor. Assim, um parágrafozinho tem duas comparações com teoria. Essa é a parte que você mostra o seu domínio da teoria, que você levantou, que você estudou, e ela tem utilidade se ela for usada. Se você trouxe um monte de teoria e não usou na sua análise, não fez muita coisa com ela. A teoria só tem sentido se ela tiver um embasamento de conceitos para construir seus construtos, para construir sua pesquisa e para comparar com seus dados. Por isso que é interessante ter estudos teórico-empíricos na teoria. Porque você está comparando aqui outros estudos. Isso é que é a riqueza teórica. E essa comparação com a teoria pressupõe que ela esteja no seu trabalho, não é? Na parte teórica, e você está comparando. Aí você tem aqui, ó, inovações. Embora questões relativas à inovação e espaço, por segundo, o ato tal. Ela falou, destaca o ato de inovar em turismo a condição essencial. Isso aqui ela começa, verifica-se, por exemplo, que a formação acadêmica apenas no caso tal e tal. Ela está comparando o perfil dos entrevistados, né? Salienta que em estudos quantitativos, a formação universitária de empreendedores de pequenas empresas não apresentou impacto, comparou. Quer dizer, ela observou isso, que outro estudo mostrou que o fato do cara ter uma formação acadêmica não trouxe mais impacto na inovação desses negócios. É uma comparação. Não estou dizendo se é certo ou errada. Aqui vem outro caso. Aqui é o da percebe-se que a aprendizagem vicária promove, se podendo refletir em todos os inovadores. Tá? Já a empreendedora tal comparou, adotou a inovação tal e tal. Então, você está comparando os seus dados, os seus resultados com a teoria. Passamos para o próximo item. Ou seja, na análise comparativa, você pode trazer e comparar com a teoria. Comparar os casos, ver as diferenças, semelhanças e comparar com a teoria. Se não tiver isso, não é um estudo de casos. Não é um bom estudo de casos. Mas não é mesmo. Eu vejo a qualidade de um estudo nessa comparação. Quando você vai na teoria e verifica o que seus casos encontraram. Agora vamos falar de construção de teoria. É a parte mais nobre, é o final, né? O happy end de um estudo de casos. Aí a Eisenhardt coloca que primeiro a questão de pesquisa, construção de teoria, e ela coloca isso que eu concordo, vai ver que eu gosto dela porque eu penso como ela. Eu não sou nada, mas eu, quando vi a Eisenhardt, eu já estava fazendo meu doutorado. Assim, foi um dos primeiros artigos. Ela falava dessa especificação a priori de construtos. É uma perspectiva pós-positivista, né? Mas é interessante o projeto e da construção da teoria. Mas você pode fazer sem essa perspectiva da Eisenhardt, sem essa especificação a priori, né? Eu gosto de, pelo menos, alguns ser a priori.
e eles serem enriquecidos. Eu acho que é a maneira que fica o estudo mais interessante. Sejam úteis, reconhecer que eles podem mudar durante a pesquisa, eles podem ser adaptados, alterados, implementados, aumentados, né? E a gente, durante a pesquisa, pode alterar. O estudo qualitativo permite isso, não é um formato rígido, ele permite que alguns construtos possam ser alterados. Nós já fizemos isso em várias pesquisas. Então, uma característica da construção de teoria é a comparação com conceitos emergentes, teoria ou hipóteses com a literatura existente. A subordinação da teoria emergente à literatura reforça a validade, a generalização e o nível teórico da construção de teoria a partir do estudo de casos. Isso foi do texto direto da Eisenhardt. Ela diz que o acúmulo de conhecimento envolve uma contínua revisão entre teoria e dados empíricos. Essa revisão, teoria e dados empíricos, é que faz o conhecimento evoluir sobre determinado tema. E isso é óbvio, simples e óbvio. Aqui vamos a um exemplo prático de como essa construção da teoria, a parte final, que a gente chama implicações teóricas e práticas, que eu gosto sempre de separar as práticas das teóricas, porque as teóricas são mais importantes. Para o estudo de casos, sim, você vai construir teoria. Ela diz, conhecimento teórico foi na tal. Mas eu vou dar, para não ler tudo isso, né? Ela está nas implicações teóricas. Continua. E, no final, a partir dessas ponderações, o modelo proposto foi reformulado. Ela começou com o modelo e reformulou o modelo, que é discutido na figura a seguir. Então, essa implicação, revela que o ensino pode servir de instrumento auxílio indivíduo na criação de suas empresas, no fortalecimento de suas ações, etc. Aí você tem o modelo, é a construção da teoria. Ela traz, a partir, esse elemento era novo do modelo inicial e várias etapas. Aqui ela faz comparação com o modelo inicial, porque ela percebeu que existiram mudanças. Está lá no artigo do Regep, mas na dissertação está bem mais clara, tá? Esse conhecimento empreendedor, teórico e prático, não tinha sido falado disso no modelo teórico. O conhecimento empreendedor. Tinha o conhecimento do ambiente, da oportunidade, mas não o conhecimento do empreendedor. O modelo reformulado demonstra a proporção de um conjunto de fases mais do processo, os resultados assume-se que depender uma outra etapa, deixa de ser contemplada. Ela também observa que, na prática, algumas daquelas etapas do modelo, do processo, não foram contempladas. Então, ela traz os vários modelos mostrando o que é que alterou. Isso, no final de cada caso, na dissertação, ela traz essas alterações para cada caso. E, no final, ela propõe esse modelo. Também fica muito bom. O resumo e o modelo teórico inicial que você usou já adaptado para aquele caso. Continua a análise, vendo o artigo. Aqui já é aquele artigo internacional. Esse estudo mostra que no estado da concepção, os empreendedores são suportados, não são respaldados por recursos com laços fortes, como, por exemplo, amigos, família, amigos e colegas. Então, eu trago aqui as minhas contribuições, que ele chama Theoretical Implications. Isso daí tem de escrever, qualquer artigo internacional não sai sem isso, e nacional cada vez mais tem de trazer. Se for estudo de casos, é obrigatório. E a Vivian, como constituição teórica desse estudo, é apresentada a proposta de um modelo teórico de universidades que apresenta essas atividades. Então, ela traz um modelo como proposição, como contribuição teórica. O modelo dela teve as atividades, as capacidades dinâmicas e como essas capacidades se relacionavam. Tá? Então, foi uma proposta. Até chegar a esse modelo foi uma loucura. Foram 20 modelos, discussões, olhava os dados, olhava de novo, o que quer dizer,
como isso ocorre. Então, a contribuição do estudo dela foi a contribuição teórica, ela teve contribuições práticas, a gente chamou de implicações teóricas. Críticas ao estudo de caso, para encerrar, tem uns preconceitos, são muito extensos, demora para concluir, falta de rigor, falsas evidências, né? Um viés das percepções dos indivíduos, são as críticas mais comuns. O próprio IN já coloca, acho que no capítulo 1, essas críticas. Ele traz lá, e ele diz que para você reduzir isso, você tem que trazer muitas fontes, muitas evidências, você tem que tornar o caso mais profundo. Não tem base para a generalização, o caso não é elemento amostral. A generalização é teórica, a generalização é analítica, né? Há proposições teóricas, não proposições do universo. Generalizar teoria e não enumerar frequências. Essa autora, esse é um artigozinho brasileiro que ela faz crítica, é muito simples e muito bom. É Mazzotti, não sei o nome dela agora, mas no final tem. O maior problema é que eles não se caracterizam como tal. Ou seja, ele não tem os elementos que permitam ele ser caracterizado como estudo de caso. Quais são os elementos? Múltiplas fontes de evidência, todos os elementos, a definição da seleção dos casos, as unidades de análise bem definidas, protocolo, todos os elementos que nós comentamos é que fazem ser um estudo de caso. Senão, ele não é estudo de caso. Tem muita gente que chama estudo de caso e não é estudo de caso. Eu vi um artigo recente, muito interessante, numa revista brasileira, que não falava que era estudo de caso, disse que era só entrevista, mas citou a Eisenhardt o tempo todo. Para mim, houve uma dissonância. Você usou as ideias de Eisenhardt, que são para a construção de teoria em estudos de caso múltiplo, né, em entrevistas. Quer dizer, eu acho que não é o autor que daria subsídio adequado, sabe? Para mim, houve se eu avaliasse, mas ele foi publicado. Então, o maior problema é que eles não se caracterizam como um caso. Para se caracterizar como estudo de caso, tem que ter todos os elementos que a gente comentou aqui. Todos, ou pelo menos a maioria deles. Pelo fato de ser desenvolvido por uma unidade, ou porque tem poucos indivíduos, diz que é caso, mas não tem todos os rigores e os elementos que caracterizam o estudo de caso. O pessoal chama de caso e não é caso, né? A consequência, a interpretação é superficial, sem contexto, e os problemas parecem ser, diz que essa autora fala que realmente limita, torna o estudo de caso muito fraco, é a falta de rigor. Não é o método em si, é a falta do rigor. Tá? As limitações, você coloca no final do trabalho, que embora seja uma escolha metodologicamente justificada, limitar comportes semelhantes, pode ser características, tal. Você fala das limitações, né? Outra limitação por se tratar de uma pesquisa qualitativa, um aporte de apenas 5 casos, você vai investir o maior número de empreendimentos. Você acha que é uma limitação, que poderia ter mais casos, né? Que é um aprofundamento, instigar novos insights, etc. Aí, aquele estudo nosso internacional, envolveu, você diz todas as limitações, né? As limitações de coleta, as limitações do próprio caso em si, usou, não pode ser generalizado, apenas 4 casos, né? Finalmente, não considerava, e não foram considerados os aspectos culturais, né? Ele sugere, então, é uma limitação e você já sugere para futuros estudos, é uma maneira de você tirar suas limitações. E aí, nós encerramos, e eu cito algumas referências, Godoy, aquele Laville, essa Mariotto, na realidade é um homem, é Fábio Luiz, eu pensei que fosse uma mulher. Não, esse Mariotto é outro, aquela outra é Masiato, é de estudo de caso único, é um artigo excelente, Mazzotti, que eu estou falando, Alda Judith Mazzotti,
que ela usa e abuso. Ela diz, na realidade, o problema do estudo de caso é que muitos estudos não são estudos de caso. Ele não tem os elementos que permitem caracterizar como estudo de caso. Ela tem toda a razão. Isso no Brasil você vê muito chamado de estudo de caso e não é. Ou muitos estudos que usam os autores de estudo de caso e não são estudo de caso. Quer dizer, muita gente não quer chamar de estudo de caso porque só fez uma coleta de evidências, gestão, é ler os textos. E tudo que fizerem em metodologia, justifiquem com autores essenciais, importantes. Não vão em autorzinho pequeno. Por exemplo, o Gil, não estou criticando, excelente para graduação. Porque se você chegar na graduação e falar de pesquisa com autor complicado, os alunos vão correr, tá? Mas para o mestrado é muito básico. Então, quando eu vejo dissertação de mestrado com muito Gil, já me preocupa, porque tem autores mais avançados. Então, é preciso usar os autores essenciais, fundamentais, os clássicos. Não se preocupe tanto, porque este autor não é recente. Eisenhardt é atemporal, porque ela publicou o primeiro artigo de estudo de caso múltiplo na Academy, que sempre relutou. A Academy sempre foi positivista, sempre relutou em aceitar caso múltiplo, e a partir disso foram muito aceitos, muitos em revistas boas, que nas revistas mais fáceis sempre foi. Agora, o que nós temos de fazer são casos com rigor, casos com software, para dar um toque moderno, um rigor maior, para você ter esses dados armazenados, você ter rigor, deixar claro as suas escolhas, sempre justificando com autores bons, essenciais. Eu não largo esse Creswell. Se você falar de entrevista, por favor, use um cara chamado Patton. Tem autores assim, que eu tenho mais xodó, tá? Mas tem autores essenciais, de qualidade. Então, e autores brasileiros, de uma maneira geral, não publicam muito sobre metodologia. Né? Eu gosto dessa professora Arilza Godoy, porque ela sintetiza a teoria internacional muito bem, tá? Mas a teoria, o artigo dela, ela vai citar o quê? Vai citar Steck, Eisenhardt, Merriam. Então, vocês vão ver que é importante em metodologia fazer escolhas e justificar as suas escolhas. Então, é isso que eu quero passar para vocês. As escolhas têm de ser justificadas com autores e você trazer sempre esse fundo que dê respaldo, que lhe garanta. Então, eu desejo a vocês muita sorte. Vocês podem trazer para os seus orientadores até ideias baseadas nos autores. E sugiro que, a partir de agora, toda a dissertação tem implicações teóricas, que os artigos tenham também. Se você usa estudo de caso, você tem que dar essa contribuição teórica de alguma maneira. Não necessariamente o modelo, não necessariamente, mas o que você trouxe de contribuição teórica. Um beijo, um queijo, tudo de bom para você.